Bem-vindo ao blog do JC, www.jcradialista.com.br. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular Professor Moisés. Hoje nós realizamos na São Felipe FM mais um programa com motivação, conselhos, dicas para os empresários. E também no programa de hoje falamos um pouco sobre os sonhos, muitos sonhos, meus e de todos nós. Eu reiterei a importância de o ser humano ser sonhador, não só para a vida fazer sentido, como também para você querer viver muito mais do que você pretende viver. Acho que a vida fica super interessante quando a gente tem alvos a alcançar. Eu estou fazendo o último programa porque o professor Moisés está se afastando em função da exigência do período eleitoral, mas nós vamos voltar no futuro para continuar falando aqui na São Felipe FM 87.9, e você vai ter à sua disposição o blog do JC para visitar e acompanhar as minhas publicações, normalmente com vídeos como este. E o que eu estou falando agora é a introdução a um programa que virá já já. Fique aí, esse programa vale a pena você assistir. Mas tem também o grupo JC lá do YouTube, que disponibiliza vários vídeos passados. Tem o meu blog, www.palestrantecruzdalmas.blogspot.com. Tem o meu Facebook, www.facebook.com/Moisés Professor de Cursinho. Se você sentir saudade e quiser me ouvir, tem todas essas opções. E a gente se despede dizendo a você que uma das mais extraordinárias características da espécie humana é traçar objetivos e persegui-los, não importando quão impossíveis pareçam ser. Esta é a grande magia humana, transformar sonhos em realidade. Fabrique sonhos e trabalhe para transformar. O professor Moisés explica aqui na São Felipe FM. Boa tarde, professor. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvintes. A partir desse momento, vamos iniciar o nosso último programa, JC. Só depois das eleições, o professor Moisés Barbosa, o popular professor Moisés, também conhecido como Homem-Aranha, vai estar de volta. Para quem não sabe, o Homem-Aranha, porque eu dou muitas palestras com a roupa do Homem-Aranha para crianças em escolas municipais, escolas estaduais também, e instituições caridosas como a Pestalozzi, onde já estive mais de uma vez para ministrar palestra. O professor Moisés tem um prazer enorme de estar aqui na São Felipe FM 87.9. Há bastante tempo que eu estou aqui ao lado do JC, e a gente, sempre que pode, disponibiliza o programa no blog do JC, o www.jcradialista.com.br. Inclusive, também eu costumo fazer textinhos, não são textos extensos, são textinhos para publicar no blog, como um que eu acabei de publicar, falando do eleitor, por sinal, falando muito mal do eleitor, viu, JC? O eleitor brasileiro que, na hora de escolher, normalmente vota em quem fez alguma coisa por ele, deu alguma coisa ou prometeu alguma coisa, e o professor Moisés questiona, nesse texto do blog do JC, esse comportamento do eleitor. Inclusive, junto ao texto, tem um vídeo do nosso programa aqui da São Felipe, mais de 1 hora, com minha fala. Foi um programa muito bom, esse que nós fizemos não tem muito tempo, e eu fiquei muito feliz, inclusive, em assistir o programa. Assisti até mais de uma vez, porque eu gostei tanto do que
eu disse que ia assistir mais de uma vez. Mas hoje, já que é o nosso último programa, eu realmente, se fosse possível, gostaria que o JC colocasse uma entrevista que eu fiz com o deputado federal Antônio Embaçaí. E também a gente vai fazer aquilo que a gente sempre fez aqui, que é motivar, aconselhar, dar dicas para os empresários. E se tiver algum assunto também que o JC queira, a gente pode pensar a respeito para emitir uma opinião. Eu vou, neste momento inicial, lembrar vocês que há tanto tempo a gente está aqui graças ao Cerqueira Smart Supermercados, lojas 1 e 2. Você, no Cerqueira, agora pode circular com mais facilidade, a reforma está concluída. Tem lá aquele sorteio da motinha, que vai ser feita uma em cada loja para quem comprar o refresco Maratá. Tem os produtos Diets, Lights, os produtos integrais também, que são oferecidos ao consumidor da cidade de São Felipe. É sempre bom você visitar esse supermercado importante da cidade de São Felipe. Inclusive, a loja 2 tem almoço todos os dias e o precinho é bastante em conta. Eu estou até com um jornalzinho aqui que tem uma oferta: o creme dental Sorriso por R$ 1,89 e o antisséptico bucal Colgate Plax 2 em 1 por R$ 11,90. Mas você pode entrar lá no Cerqueira, pedir o seu jornalzinho e saber tudo que está sendo vendido por este importante supermercado da cidade de São Felipe, que tem, por sinal, um proprietário que eu conheço de perto, o outro não conheço muito, mas o Val, a gente está sempre conversando, uma pessoa muito simpática. Quero também mandar um alô para o pessoal do Ginipapo, do lado do Terrão, o Antônio, o Tonho, o Miguel, o Júlio, o Eduardo e o Luiz, que costumam ouvir a São Felipe FM todos os dias. E nós estamos falando aqui com o apoio da Roupa Nova, Guto Materiais para a Construção, Dinossauros Presentes, Só Limpo, Conexão Jeans, também Real Calçados, Stephanie Joias, Laticínio Rodrigues, Maju Folheados, Relojoaria Ômega, K-Motos, Autoescola Carix e GOK Peças e Serviços. Eu vou começar o programa de hoje, JC, com um conselho até interessante aqui, de uma pessoa que teve a bondade de enviar uma mensagem e nós vamos aconselhar essa pessoa. Essa pessoa não sabe quando é que o namoro começa. Ela diz aqui que já se relacionou várias vezes, mas sempre fica na dúvida: será que o namoro já começou ou não? E quer saber do professor Moisés, quando é que um namoro começa? Olha, se fosse na época do meu pai, seria bem fácil responder essa pergunta da nossa ouvinte. Eu diria assim que se dá um primeiro abraço, um primeiro beijo, pronto, já começou o namoro. Mas hoje, realmente, a situação é diferente. Tem muita gente que tem o hábito de ficar, e nesse caso não se considera namoro. A pessoa costuma sair várias vezes e os dois se aproximam bastante, mas o namoro de fato só tem início quando passa a haver um comprometimento maior e os parceiros demonstram que estão interessados em aprofundar a relação e transformá-la numa relação séria. Inclusive nessa fase moderna, né, que eu particularmente não gosto, mas eu não costumo fechar os olhos para o mundo, está aí, é um fato. Nessa fase inicial do namoro, entre aspas, as pessoas não têm o compromisso de manter exclusividade. Pode acontecer que um dos envolvidos tem até outras opções, ou ambos têm outras opções, e isto até seja de conhecimento dos dois. Acho que esse tipo de comportamento das pessoas nos dias de hoje é meio arriscado, mas é fato, é o que está acontecendo principalmente nas cidades maiores, talvez numa cidade pacata, nas cidades mais
bucólicas, isso não seja tão frequente assim. Mas mesmo nessas cidades, a gente observa pessoas com esse tipo de comportamento, de ficar e sair várias vezes, sem o comprometimento de que a relação chegou ao nível de um namoro. Então, a gente pode dizer que o namoro, ele começa a acontecer de forma geral hoje, para as pessoas mais antigas, quando há um primeiro contato, mas isso é uma raridade. E para as pessoas mais modernas, praticamente na sociedade inteira, depois que há um envolvimento maior, até um envolvimento mais profundo, acho arriscado. Tem gente que fica com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, inclusive com esse envolvimento mais profundo. Sempre existe risco num caso desse. Tudo bem que se fique com uma pessoa só e que se estude melhor se vale a pena transformar a relação num namoro. Agora, com mais de um, eu já acho meio moderno demais. Eu também tenho uma outra pergunta aqui de uma ouvinte. Essa pergunta se refere ao comportamento do homem. Ela diz aqui: por que eles só pensam em sexo? Gostaria de entender porque os homens pensam primeiro de tudo em sexo. Impressionante. Não há um que não se refira ao assunto desde o primeiro contato. Estou seriamente pensando em ser muito mais seletiva para iniciar um relacionamento. É verdade, os homens têm uma certa pobreza psicológica e querem se autoafirmar em relação a si mesmos. Usualmente utilizam o sexo como linha de frente dessa abordagem, mas não se engane, pois isso tudo é muito reflexo do que acontece de forma geral. A grande sacada é que quando eles encontram uma mulher que os cativa, muito mais que o sexo, acabam deixando de apelar para o elemento sexual como única forma de abordagem. Olha, eu acho que a mulher tem que ser clara e falar que não está afim. Se realmente ela não está, ela não pode ficar com receio de magoar, de deixar o homem desinteressado. Ela tem que falar o que ela sente. Acho que não vale a pena omitir o que você pensa para preservar a relação. Você tem que falar o que você pensa. Não quer, não quer. E tem que deixar isso muito claro desde os primeiros contatos, que o objetivo é só conhecer o outro. Obviamente, todo relacionamento tem beijos e abraços, mas nada mais do que isso, caso a mulher não queira. Acho que a mulher realmente não deve querer, não. De forma geral, a mulher não deve querer nada além de beijos e abraços nos primeiros contatos. E quanto mais a mulher evitar a promiscuidade, mais ela se preserva. Então, nós já começamos esse programa de hoje dando 2 conselhos. Vou ser um pouquinho repetitivo. O primeiro, de uma mocinha que perguntou quando é que um namoro começa. O professor Moisés responde que o namoro começa quando as pessoas já se conhecem um pouco mais, até já se beijaram, já saíram várias vezes, mas se conhecem um pouco mais e a partir daí elas declaram que não vão buscar outras possibilidades. E a nossa outra pergunta em relação a essa questão da mulher não querer nada além de alguns beijos e abraços no início da relação. E tem aqueles homens que insistem, querem mais e mais, e a mulher tem que falar não e ser clara e deixar claro que não é ainda o momento mais oportuno para acontecer o que o homem normalmente quer, porque o homem tem um sex appeal descontrolado e é uma questão instintiva mesmo, essa busca do homem por prazer, porque isso tem a ver com a questão da reprodução e o instinto do macho. Quando o homem não tem controle sobre o seu comportamento animal, faz com que em alguns momentos ele seja até mais
agressivo do que normalmente o homem é, né? Porque o homem, ele realmente é bastante agressivo nas relações por causa de certas exigências, o comportamento machista. Então, naturalmente, o homem é agressivo nas relações e pode passar a ser muito mais quando ele antecipa as coisas. Professor Moisés, agora às 13h13, falando aqui na São Felipe FM 87.9, no programa jornalístico do JC. E hoje o programa está sendo também gravado para que a gente disponibilize o vídeo no blog do JC, que está bombando, sempre recebendo milhares de visitas todos os dias. É uma forma de você ficar bastante informado rapidamente em relação a tudo o que está acontecendo na cidade de São Felipe e em toda a região. Mas vamos deixar os conselhos de lado. O professor Moisés agora vai dar uma dica para os empresários. A rigor, quando eu dou uma dica, ela não serve só para os empresários, serve para todo mundo, porque a gente sempre interpreta a história apresentada com bastante clareza para que possa ajudar as pessoas. E hoje eu já deixei aqui no meu smartphone, no ponto, uma narrativa bastante interessante. Ela fala que a glória e a derrota são passageiras. É o título da afirmativa aqui, da narrativa. A glória e a derrota são passageiras. Havia certa vez um rei, sábio e bom, que já se encontrava no fim da vida. Um dia, pressentindo a chegada da morte, chamou seu único filho, que o sucederia no trono, tirou do dedo um anel e deu a ele, dizendo: meu filho, quando fores rei, leva sempre contigo este anel. Nele há uma inscrição: quando viveres situações extremas de glória ou de dor, retira-o e lê o que há nele. E o rei morreu, e seu filho passou a reinar em seu lugar, sempre usando o anel que o pai lhe deixara. Passado algum tempo, surgiram conflitos com o reino vizinho, que culminaram numa terrível guerra. À frente de seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o inimigo. No auge da batalha, seus companheiros lutavam bravamente, mortos, feridos, tristeza, dor, e o rei se lembra então do anel, tira-o do dedo e lê a inscrição: isto também passará. E ele continuou na luta, perdeu batalhas, venceu outras tantas, mas ao final se saiu vitorioso. Retorna então ao seu reino e, coberto de glória, entra em triunfo na cidade. O povo o aclama, chama-o de herói. Neste momento ele se lembra de seu velho e sábio pai, tira o anel e lê: isto também passará. O pai poderia ter recomendado livros, poderia ter recomendado alguma passagem da Bíblia ou de algum outro livro religioso, mas o pai não recomendou nada disso. Deu um anel, e o anel tinha essa inscrição: isto também passará. Eu entendo essa mensagem que a gente tem que viver cada dia. Simplesmente tudo isso que o rei quis ensinar ao seu filho, futuro rei, era que ele tinha que viver cada dia. Porque tem momentos que a gente está alegre ao extremo, a felicidade é enorme, porque a gente fez uma conquista interessantíssima, mas é uma conquista referente àquele dia. No outro dia, talvez a lembrança não seja tão intensa assim, e o que nós vamos ter que fazer no dia seguinte é continuar buscando novos desafios e até repetindo os feitos do passado. Da mesma maneira, se você está muito triste, também isso vai passar, como diz aí a inscrição no anel dado ao filho do rei, o futuro rei. Também vai passar, a gente tem que se esforçar
e não se desesperar, porque tem gente que quando perde alguma coisa ou deixa de conseguir o que queria num determinado dia, é tomado por uma tristeza muito grande, e alguns até chegam ao extremo de tirar a sua própria vida ou até tirar a vida de outra pessoa. É o caso, por exemplo, de uma traição. Quando alguém é traído, a pessoa se sente tão atingida que muitas vezes perde o controle e faz mal a quem o traiu. Então, isso vai passar, faz parte hoje do ontem, que foi triste, mas já ficou para trás e a vida continua. Então, essa historinha, que é uma dica para todas as pessoas, eu costumo dizer que é dica para o empresário, significa que o que a gente tem que fazer é viver cada dia intensamente, e é assim que a vida fica muitíssimo interessante. Claro que o empresário pode ter momentos de grande euforia por causa do lucro, até acima do que ele imaginou. Em outros momentos ele pode até ter dificuldades, mas ele não deve desanimar nunca e sempre aguardar o dia seguinte, porque nada melhor do que um dia após o outro para que tudo se resolva. Agora são 13h19. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular Professor Moisés, e nós estamos aqui apresentando este programa que, como sempre acontece às sextas-feiras, aconselha e dá dicas para os empresários. Já tivemos conselhos e eu acabei de dar uma dica para os empresários. Mas hoje, para deixar bem claro essa nossa vontade de ajudar as pessoas, eu vou trazer mais uma dica para os empresários. Mais uma história aqui que pode ajudar os nossos ouvintes. Na verdade, você tem que refletir sobre o que é dito e tirar algum tipo de proveito das narrativas que o professor Moisés faz. Eu tenho muitas histórias aqui no meu smartphone, eu tenho um arquivo com mais de 5.000 dicas e a gente deu apenas algumas desde que nós começamos a fazer o programa aqui na São Felipe FM. Valorize as coisas simples. Num pequeno vilarejo, numa casa simples, mas limpa e bem arrumada, vivia um homem com sua família, mulher, 3 filhos e a sogra. O homem, porém sentia-se completamente infeliz, reclamava de tudo e de todos. Ora implicava com os filhos, ora era a sogra que o aborrecia, ora a casa é que era pequena demais, ou então a esposa é que não era boa o suficiente. Nada o satisfazia. Um dia, cansado de tanto sofrer, resolveu aconselhar-se com o homem mais sábio do vilarejo. O sábio, então, lhe disse: vá, meu filho, procure um bode e o coloque dentro de casa. O homem se surpreendeu com aquele conselho, mas diante da insistência do sábio, resolveu fazer o que ele sugeria. Passando algum tempo, o homem feliz voltou ao sábio mais infeliz ainda, dizendo que sua vida tinha ficado muito pior, que sua casa agora estava suja, barulhenta, mal cheirosa, insuportável, e perguntou o que deveria fazer. E o sábio lhe disse: vai e tire o bode de sua casa. E assim ele fez. Tamanho foi o alívio por se ver livre do animal que, a partir daquele dia, ele se transformou em um novo homem. Começou a descobrir e a valorizar uma porção de coisas simples que sempre tinham estado à sua volta e das quais ele nunca tinha percebido a existência. Muito bem, nós concluímos aí mais uma narrativa. A verdade é que se o ser humano
observar que nós já recebemos um presente que tem um valor extraordinário, que é a própria vida, nós vamos ser menos exigentes. Porque não adianta também você ficar reclamando de todo mundo que está à sua volta, porque as coisas não andam bem. O que a gente tem que fazer é sempre resolver o problema. Se tem um problema, você tenta resolver, encarando isso de uma forma natural, porque a vida é sempre assim. Você tem problemas a resolver e de maneira sorridente. Quanto mais sorridente nós tivermos para agir, maior a chance de sermos bem-sucedidos, porque nós vamos ter, inclusive, mais tranquilidade para fazer as coisas. Se você está numa situação onde nada o agrada e você não administra o seu comportamento, as coisas vão ficar sempre piores. Cada vez mais a dificuldade vai aumentar. Então, o que essa narrativa nos ensina é que muitas vezes a gente reclama sem ter razão nenhuma. O sábio, percebendo que aquela pessoa tinha esposa, né? Tinha uma casa que, se não era um palácio, era uma casa que dava para viver, tinha seus 3 filhos, tinha a sogra. Mas, mesmo assim, a pessoa, que certamente tinha como sobreviver também, a história não fala, mas essa pessoa certamente tinha seu trabalho e como ganhar seu próprio dinheiro para sobreviver. A gente observa que essa pessoa, a rigor, estava reclamando sem ter razão. Então o sábio pensou o seguinte: vou fazer com que ele tenha uma razão para reclamar, vou botar um bode dentro da casa dele. Então, quando ele percebeu, essa pessoa que estava reclamando, percebeu que agora ele tinha razão para reclamar, e foi procurar o sábio, e o sábio disse: olha, tira o bode de casa. Quando ele tirou, ele percebeu que tudo voltou como era antes, e como a vida dele era boa, e ele não notava. Isso acontece realmente com muita gente. Por isso, eu particularmente, até para não atrair coisas ruins, por pior que seja o dia, eu sempre agradeço a Deus e tento manter o equilíbrio e não transferir as minhas dificuldades pessoais para ninguém através de um comportamento descontrolado ou maltratando quem quer que seja. Porque quando eu faço isso, e eu já fiz porque eu não sou perfeito, mas eu tento administrar o meu comportamento para não agir assim. Quando eu ajo dessa maneira que eu acho incorreta, de você transferir para o outro aquilo que está o afligindo num determinado momento, eu estou simplesmente fazendo com que as coisas piorem cada vez mais. E aí, a intervenção de Deus, que sempre age nos momentos mais difíceis na vida de todos nós, vai ser mais difícil de acontecer. Acho que Deus, num caso desse, vai relutar em ajudar, porque não vale a pena ajudar alguém que não sabe administrar suas próprias dificuldades e que, quando a vida está ruim, entra por qualquer motivo em desespero e até quer transferir os seus momentos de tragédia para outras pessoas próximas e até distantes. Agora são 13 horas e 27 minutos. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, e a gente, no programa de hoje, com o patrocínio do Cerqueira Smart Supermercados, lojas 1 e 2, nós já demos os conselhos e também as dicas para os empresários. Mas tem outra parte desse programa, já que hoje é o último programa. Só vou voltar aqui no futuro, espero inclusive que eu retorne aqui bem sucedido, né, JC, na minha empreitada. Claro que tudo que a gente faz na vida é difícil. Eu não sei nada que seja fácil. Até sentar para comer, se a gente parar para pensar, e se quiser fazer bem feito, é difícil, porque você tem que mastigar. Muitas vezes tem gente que engole, não mastiga como deveria. Tem gente que também, na hora de comer, está sempre desconcentrado, pensando
nos seus problemas e tentando fazer outras coisas além da própria absorção da comida. Então, na verdade, o que é fácil nessa vida? Não tem nada fácil. Tudo tem suas dificuldades. Agora, o que a gente tem que fazer? É mais uma dica que eu vou dar aí para você que está me ouvindo nesse momento. Como é que se resolve um problema? Como é que se faz com que algo difícil seja superado e você seja bem sucedido naquilo que você quer? Você tem que encontrar uma forma de conseguir o que você quer. Você tem que encontrar e você tem que achar que é possível. Não importa o que seja, você tem que achar que é possível. Eu, particularmente, vou disputar uma eleição onde eu preciso de 60 mil votos em relação a 10 milhões de eleitores que vão votar. Dificílimo, tão difícil que minha cidade, Cruz das Almas, nunca teve um candidato a deputado federal em toda a sua história. Eu vou ser o primeiro da história da cidade desde que se separou de Sapé-Açu. Então, eu tenho que me virar. Não tenho que achar que é difícil. Eu tenho que me virar para encontrar uma forma de conseguir o que eu quero. Eu estou pensando a respeito para, no futuro, no momento certo, utilizar os caminhos mais curtos para chegar no objetivo pretendido. Da mesma maneira, você que quer alguma coisa tem que fazer o mesmo. Não adianta você achar que é difícil. Vou desistir, não vou nem tentar, que é muito pior. Você vai guardar esse trauma para o resto da vida de que nem tentou, ou de que tentou muito pouco e logo desistiu porque achou difícil. Eu vou até citar um exemplo de algo difícil para você, jovem de São Felipe, passar no vestibular para medicina. Dificílimo. Dificílimo. Se tiver alguém da cidade que passou por vestibular de medicina no último ano, nos últimos anos, é até algo heróico, porque normalmente em quase todas as cidades do Recôncavo você não encontra ninguém que passou para medicina, porque é difícil e as pessoas muitas vezes nem tentam. Mas é impossível? Claro que não é. Da mesma maneira, você que é jovem, quer se transformar no Neymar, num grande jogador de futebol, você sabe o caminho. Eu tenho uma amiga lá em Cruz das Almas que o filho dela, embora ela seja professora da UFRB, o filho dela está em Salvador estudando e frequentando a escolinha de futebol do Vitória com menos de 13 anos. Vai fazer 13 anos agora. Vai completar 13 anos e já está numa escolinha de futebol lá em Salvador, estudando e frequentando a escolinha de futebol do Vitória. Ele quer ser jogador, quer ser um novo Ganso, um novo Neymar, um novo Robinho, um novo Romário, um novo Ronaldo Fenômeno ou um novo Ronaldinho. Está no caminho certo. E é isso que você de São Felipe, que também quer ser um grande jogador de futebol, tem que fazer, investir na sua futura carreira desde cedo. Se puder ir para Salvador e frequentar uma escolinha de futebol do Vitória, do Bahia, de preferência, você tem que ser selecionado para tal. Não é tão difícil assim você ser selecionado. Obviamente você deve ter seus talentos e mais cedo ou mais tarde você vai conseguir se transformar num jogador profissional, porque você elaborou uma estratégia inteligente, que é, desde cedo, frequentar uma escolinha de futebol e se preparar aos poucos para, quando chegar aos 17, 18 anos, estar em condição de chegar a time profissional e mostrar o seu talento. É uma estratégia interessante. Eu gostei desse rapaz. Quando ele me contou essa história, eu imediatamente incorporei aquilo como aprendizado e eu acho que, de forma geral, é assim que a gente deve resolver um problema difícil. Ele resolveu o problema difícil assim, porque ele poderia continuar em Cruz das Almas até se preparando para depois dos 15 ou depois dos 17 ir para Salvador e tentar a sua sorte, mas não. Ele resolveu o seu problema indo muito jovem para Salvador, para a escolinha do Vitória, deixando o pai e a mãe em Cruz das Almas e, aos pouquinhos, alcançando a sua meta.
Então, meu amigo, se é difícil, não é difícil só para você, é difícil para todo mundo. Agora, se você encontrar uma maneira de transformar essa dificuldade em algo fácil de transpor, se você encontrar uma forma de vencer esses obstáculos enormes do seu desafio, você vai entrar para a história. Se eu, por exemplo, conseguir ganhar a eleição para deputado federal, eu entro para a história de Cruz das Almas. Já estou na história da cidade por ser candidato. Se eu ganhar a eleição, obviamente, isso vai ser melhor ainda. Mas eu, particularmente, ainda não sei como eu vou fazer. Vai ficar para o futuro, você vai descobrir quando eu estiver fazendo as minhas intervenções no rádio e na TV e também os comícios por todo o recôncavo. Aí você vai decidir se eu mereço ou se outro merece que você faça a sua escolha. Mas a vida é assim mesmo. E só vale a pena dessa maneira. Eu, ultimamente, estou me sentindo eufórico, cheio de vontade de viver, porque eu tenho desafios. Inclusive, eu, bem jovem, fui para Salvador dar aula em pré-vestibular, e quando me deram o microfone e uma sala com mais de 200 alunos para dar aula, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, se ainda não me formei em física? Eu, na época, estudava agronomia e estou dando aula de física num dos melhores cursinhos pré-vestibulares de Salvador, sem ser formado em física, para muita gente, sem nunca ter dado uma aula de microfone, mas eu pedi ajuda a Deus e, ao mesmo tempo, eu não olhei para as dificuldades, e foi uma das poucas aulas na minha vida que eu fui aplaudido, foi a que eu mais precisava, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, o milagre está esperando para acontecer na sua vida. E você, ouvinte, tem que perseguir grandes sonhos pessoais. Porque eu já falei aqui, vou repetir, uma das mais extraordinárias características da espécie humana é traçar objetivos e persegui-los, não importando quão impossíveis pareçam ser. Esta é a grande magia humana, transformar sonhos em realidade. A gente tem que viver com esse propósito, transformar sonhos em realidade. Inclusive, eu estou numa emissora que certamente foi um sonho de JC e das pessoas ligadas à emissora. Hoje, a São Felipe FM é realidade, funciona no radinho, funciona no celular, funciona através da internet, é ouvida em muitos lugares e é conhecida na região e na Bahia. Foi um sonho de alguém que se materializou graças ao fato de quem sonhou acreditar que é difícil, mas não é impossível. Então, mais uma dica aí para os amigos da cidade de São Felipe, neste último programa do professor Moisés, é que você precisa realmente sonhar todos os dias para que a vida fique interessante, senão ela deixa de ficar interessante. E o que tem de gente vivendo uma vida normal, vazia, uma vida angustiante, porque a pessoa simplesmente não tem metas para alcançar. Acho importante, você que é jovem, que está me ouvindo, tem muita gente na cidade ouvindo, eu sei que a São Felipe FM é ouvida na zona rural e por toda a cidade. Trace suas metas. Você que também não é mais jovem, já é um adulto, já venceu tantos obstáculos, trace suas metas, fáceis, difíceis, e com certeza a vida passa a ter mais sentido, porque eu particularmente não sei quem sou eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu não sei de onde eu vim e eu não sei para onde eu estou indo. Olha, eu realmente, assim como você, somos um verdadeiro enigma. Parece não ter sentido nenhum viver, porque a gente está aqui hoje, a qualquer momento a gente pode morrer. E mesmo que não morra agora, em algum momento do futuro, uma coisa é certa, você vai morrer. E quando você morre, aparentemente, você desaparece para sempre deste planeta, aparentemente. Eu, que sou uma pessoa que tenho fé, acredito que a vida prossegue, entre aspas, em outro mundo, porque eu costumo dizer, já que existe esse mundo impossível
diante de mim e eu próprio vejo o mundo como coisas impossíveis, eu sou impossível, o que está diante de mim é impossível, já que tudo isso que existe é impossível. E existe porque não existem outros mundos também. Claro que eles podem existir sim, e a gente precisa ter fé e acreditar que isso é possível. Até porque não é justo, acho que quem criou tudo isso, uma entidade poderosíssima, um ser sobrenatural que a gente não consegue entender, porque nós somos pouco inteligentes, não nos daria tamanha punição da gente viver e depois desaparecer para sempre. Seria muito trágico, não é? Eu já digo que a morte é uma das piores punições que Deus nos deu. Acho que justamente por causa disso, que a gente faz tudo errado mesmo, a gente não ama como deveria, e normalmente o ser humano age de uma forma que desagrada o Criador. E acredito que por conta disso nós fomos punidos com a morte, mas que ela não seja para sempre, que haja essa possibilidade de existirmos depois do término da existência terrestre, para que pelo menos a nossa vida não seja inteiramente sem sentido, porque se a gente parar para analisar o que é viver, a gente fica em alguns momentos até horrorizado, porque você nasce, aprende, vai aprendendo, depois que você aprendeu bastante, está em condições até de ajudar o mundo, e que você é uma pessoa muito mais treinada para reagir e para ajudar, aí você morre. Parece não ter sentido nenhum. Mas a gente não vai se desesperar, porque a gente precisa, como uma das dicas do programa de hoje, viver o dia de hoje e pedir a Deus entendimento e fé para que a nossa presença no mundo não seja tão triste assim como deveria ser, por conta dessa perspectiva de desaparecer que todos nós enfrentamos. Agora são 13h40. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Estou falando aqui com o apoio da Roupa Nova, a loja das Grifes, em Cruz das Almas e São Antônio de Jesus, onde você compra roupa de qualidade, 3621-3530. Guto Materiais para Construção, mais de 3.000 itens, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso, ideal para construir e reformar, 3621-1311. Dinossauros Presentes, onde você compra aquilo que queria comprar e não sabia onde, na Avenida Alberto Passo, na cidade de Cruz das Almas. E na Praça do Lavrador, mais de 35.000 itens em exposição. Sempre tem alguma coisa que você queria comprar para a sua casa ou para presentear, que você encontra lá na Dinossauros Presentes. Só Limpo, não permita que animais nocivos lhe prejudiquem, 3621-6210. Solicite um orçamento sem compromisso, inclusive para fazer a limpeza de caixa d'água, fundo de quintal ou a higienização de sua casa ou comércio através da dedetização. Conexão Jeans nos fundos da Cofel, tudo a preço de fábrica, você conectado no melhor da moda, moda masculina, feminina, infantil, de praia e íntima. O telefone é 3621-4743. Farmácia de Manipulação Uniflora, a melhor farmácia de manipulação do Recôncavo. Esta farmácia prepara um medicamento que foi aviado pelo seu médico, que ainda está na fórmula, rapidamente eles transformam num medicamento para ajudar você. Real Calçados, em Cruz das Almas, 3621-5746, em São Antônio de Jesus, 3631-5357. Você pode comprar sem entrada em até 10 vezes sem juros. Real Calçados, seus pés em boas mãos. A Real avisa que vai sortear um Camaro e uma Honda 600 cilindradas. É só comprar a partir de R$100 para ganhar o cupomzinho. Stephanie Joias, a grife das joias, na Praça Senador Temístocles, na cidade de Cruz das Almas, 3621-2950. Folheados, joias, relógios, alianças e anéis de formatura. Inclusive, o atendimento é um diferencial na Stephanie Joia, que é uma loja que não deve nada a nenhum
empreendimento do ramo na cidade de Salvador, por exemplo, dos grandes shoppings. Relojoaria Ômega, na Avenida Alberto Paz, 72, Cruz das Almas, Bahia. Relógios técnicos Oriente, Magno, Champio, Euro e Cálcio. Conserto de relógios, joias e semijoias, aliança em geral. Inclusive, no atacado tem grandes descontos lá na Relojoaria Ômega. Laticínios Rodrigues, para quem quer comprar comida para revender, é uma excelente opção. Eles vendem no atacado, vendem no varejo também. O preço é o diferencial do Laticínio Rodrigues, na Rua Otens, ao lado dos Correios, na cidade de Cruz das Almas. Maju Folheados, para quem quer revender folheado, tem descontos de até 50%. Você pode ganhar bastante dinheiro revendendo os folheados da Maju Folheados, que vende também para deixar a mulher mais bonita, mas o forte é a venda no atacado. K-Motos, compre uma moto Iasuna, sua nova opção em motos. Você pode pagar em até 24 vezes sem entrada. Inclusive, está sendo montada uma fábrica da Iasuna em Muritiba. Autoescola Carix, telefone 3621-2899, mais de 30 anos atendendo a toda a região. As filiais são em Cachoeira e Castro Alves e a matriz em Cruz das Almas. E GOK Peças e Serviços, você pode comprar um automóvel lá, pode ser através do consórcio ou financiamento, e você também pode cuidar do seu carro direitinho, porque eles fazem vários serviços interessantes, como injeção eletrônica, limpeza de bico, escapamento, entre outros serviços. Fica na Avenida Getúlio Vargas, 3621-2411, na cidade de Cruz das Almas. Agora são 13h45. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Nós vamos, nesse último programa também, aproveitar para falar um pouquinho aqui com o JC, se nos últimos dias algo chamou a atenção dele em relação ao noticiário, algum assunto que ele pensou assim, vou falar com o professor Moisés para pedir uma opinião do professor Moisés, ou se nada anormal aconteceu no noticiário, JC, e não merece que você destaque nenhum assunto. Muito bem, meu caro professor Moisés, amigos que nos acompanham, né? Também através da São Felipe FM, né? Nesse período agora, tudo, né, se volta agora para a Copa do Mundo, as questões são focadas para esse sentido, e também, né, estamos já caminhando já para um período também eleitoral, né, onde as coisas já vai se afunilando, as pessoas já vão começando aí a criar também a questão do foco, já no sentido da política em si, né, já que após a Copa do Mundo já estamos aí praticamente no processo, né, eleitoral de campanha aí para tanto o governo do estado, o governo federal, deputado estadual, deputado federal, Senado também. Então todos os focos praticamente vão se redirecionar para este segmento. Então esse público vai estar aí em eminência nesse período. E as discussões são nesse campo já começam a se indagar com situações, campo de pesquisa, e toda essa situação começa a ser debatida. E nos municípios pequenos, vamos dizer assim, né? As pessoas já começam a projetar questões já daqui para 2 anos, né? Então a questão política em si é uma coisa que move sentimentos, move paixão. É como a gente sempre questiona, política, religião e futebol, né? São coisas, são assim uma temática que acaba contagiando as pessoas e no seu contexto no geral, né? A gente para fazer uma análise friamente sobre a situação. Se trata, quando você fala agora de futebol, né? Todo mundo está ainda com aquele receio, com o pé atrás sobre a Copa do Mundo e tal. Mas a partir do momento que a seleção brasileira está em campo, teve a primeira vitória, o que acontece? Acaba contagiando toda a nação, todo o público, porque como diz, na maioria dos casos, como move paixão, as pessoas se deixam se levar por a questão do resultado, aquela questão do primeiro impacto. Então tudo isso acaba, né, afetando aí o comportamento humano. Eu sei o que é um bom, como diz a pessoa, propícia para poder falar sobre o assunto, já que se trata também do comportamento humano. O que é que se move, né? O que é que leva as pessoas a se mover assim nesse sentido, né? Quando se relaciona, principalmente esses 3 segmentos: política, religião e futebol. Nós temos aí esses segmentos, principalmente, são assim, o futebol e a política, de 4 em 4 anos, no seu âmbito, no geral, na maior concepção, que são a Copa do Mundo e os períodos eleitorais, né? Onde, se a nível municipal, como houve a separação, né? Tem 2 anos de diferença de um segmento para o outro, mas a Copa do Mundo, se tratando de futebol, né, que é assim, o maior evento futebolístico do planeta, e esse ano, né, se concentra no nosso país.
algumas divergências, alguns disse-me-disse, mas na hora que é com isso que a bola rolar, muitas coisas acabam sendo esquecidas do que foi debatido anteriormente. Então são desses segmentos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação e depois falar um pouco também sobre o professor Moisés. JC, o futebol é uma paixão nacional e dá clarividência ao Brasil. Desde que o Brasil foi campeão pela primeira vez, em 1958, após o desastre de 1950, quando perdemos o título em pleno Maracanã, após a derrota para o Uruguai por 2-1, o futebol passou a ocupar na vida do brasileiro uma posição de destaque. Acredito que tudo tenha começado em 1950, quando nós perdemos a Copa. Aquilo traumatizou muita gente e obrigou as pessoas envolvidas com o futebol a um esforço maior para que essa conquista acontecesse em algum momento do futuro. Realmente o Brasil, 8 anos depois, foi campeão em 1958, voltou a ser campeão em 62, em 1970, foi realmente uma glória nacional. O Brasil, em 1970, tricampeão mundial. O país apareceu no cenário internacional como o país do futebol. Os jogadores passaram a ganhar dinheiro, as pessoas envolvidas de forma geral passaram a ganhar dinheiro, e o futebol hoje é uma paixão em todos os sentidos. Primeiro porque o Brasil é um país que já conquistou a Copa do Mundo 5 vezes e deixa todos nós eufóricos, radiantes e cheios de ufanismo. Nenhum outro país o fez, só o Brasil, e podemos agora conquistar pela 6ª vez para nos distanciarmos da Itália, da Alemanha, da própria Argentina, que são os países que ameaçam ultrapassar o Brasil e ocupar a nossa posição hegemônica no cenário mundial. Então, quando a gente fala de futebol, JC, a gente fala de algo que mexe com a paixão da população, que nos faz pensar assim: puxa, nós somos os melhores do mundo no futebol, e seria ótimo que fôssemos também na educação, na saúde pública, na satisfação da população pela vida fácil. Infelizmente, esses últimos quesitos não são, mas o futebol dá inspiração para que a gente persiga esses outros objetivos também. Então, futebol mexe com a alma da população, porque o Brasil fez muitas conquistas no passado e o futebol hoje é uma forma excelente de se ganhar dinheiro, e muito dinheiro, quando você tem talento. A política, JC, não é diferente do futebol, porque ela define o nosso destino. São os políticos. Tem gente que diz: detesto o político. Outro dia eu estava no mercado, foi no último sábado passado, com o Tato Pereira. Nós visitamos a Feira Livre de Cruz das Almas no último sábado. Ele é pré-candidato a deputado estadual, Tato Pereira, e eu sou pré-candidato a deputado federal. Nós estamos fazendo esse trabalho. E uma pessoa que a gente se aproximou disse: olha, detesto política e detesto políticos. Agiu de forma grossa, só foi uma entre as centenas que nos acolheram gentilmente e com muito respeito. Mas acho que essa pessoa não deveria pensar assim, porque quem decide a vida do cidadão é o político. O que ele pode fazer é dizer: olha, o candidato que eu votei não correspondeu, eu não voto mais. E vou falar mal dele mesmo. Não só não vou votar, como vou falar mal dele. Agora vou escolher alguém que prometa, pelo seu comportamento, pela sua história política, pela sua índole, ser alguém que não vai me frustrar tanto quanto essa pessoa que eu votei no passado. Acho que seria mais sensato todo mundo agir assim, do que falar: detesto o político, odeio os políticos, porque todos são ladrões, o que não é verdade. Tem político trabalhador, tem político esforçado. Agora, de forma geral, o que falta no país, JC, é político inteligente. Me desculpe a franqueza, mas eu não acho Dilma Rousseff inteligente. Ou seja, eu não acho que Dilma seja uma pessoa com uma inteligência acima da média para administrar o Brasil. De forma geral, os políticos brasileiros têm uma inteligência normal. Mas como é que eles conseguem? Tem aqueles que têm o dinheiro para comprar o voto, tem aqueles que são de famílias tradicionais
e por causa disso, mesmo sem ter tanto dinheiro assim, consegue. Mas o que está faltando no Brasil realmente é que a inteligência do político seja superior, para que ele tome decisões que mudem a nossa realidade. Vivemos numa realidade ruim. Como mudar a nossa realidade? Pessoas inteligentes. Pega uma pessoa inteligente, mande fazer alguma coisa, a pessoa faz. E muitas vezes surpreende. Acho que esse é o grande problema da política brasileira. Nós precisamos dar oportunidade aos políticos inteligentes. Eu sei que você que me ouve, vota porque o político fez alguma coisa por você, vota porque você tem uma promessa que poderá ser cumprida ou não, mas já é razão para você votar. Muitas vezes você até recebe um benefício imediato, uma cesta básica, um saco de cimento ou alguma coisa parecida, aí você dá o voto. Acho que você deveria pegar essas coisas que você quer tirar do político e na hora de votar, ele não vai saber, você vota naquele que você acha mais preparado para ocupar o cargo e não naquele que fez alguma coisa por você. Acho que você que não tem as coisas, que é um brasileiro sofredor, se puder tomar do político, toma mesmo. Mas na hora de votar, você tem que votar com consciência. E não porque o seu voto foi comprado e aquele político que vai assumir, ele vai assumir para quê? Recuperar o dinheiro que ele gastou. Ele pouco vai lembrar de você, mas muito ele vai lembrar em recuperar o dinheiro que ele gastou. Então, realmente, o comportamento do eleitor brasileiro prejudica o país. Porque as pessoas inteligentes normalmente não têm a oportunidade de legislar ou de ocupar um cargo gerencial, o cargo do executivo. Um grande exemplo foi o de Rui Barbosa, que era uma pessoa inteligentíssima e que perdeu a eleição e não se transformou como ele queria num presidente. Acho que se Rui Barbosa fosse um presidente, por causa da sua capacidade, ele poderia, e da sua fama também internacional, poderia ter ajudado muito o nosso país. Mas, JC, você também pediu para que eu falasse um pouco sobre o professor Moisés. O professor Moisés tem andado bastante por toda a região, isso vai se intensificar muito em breve. A gente vai, inclusive, estar aqui muitas vezes na cidade de São Felipe, porque eu estou fazendo um trabalho diferente do normal da política. Eu, praticamente, na primeira eleição que eu disputo, já estou disputando para deputado federal. Isso é uma coisa rara, mas eu tenho o apoio de Tato Pereira, ex-prefeito de Cachoeira, que é candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual, está me ajudando de várias maneiras, e o próprio Embaçaí, que é um deputado federal, que já foi prefeito e governador da Bahia por 9 meses, e também foi amigo, estendeu as mãos, reconheceu o meu talento como orador e como pensador, e hoje está me dando todo o apoio para que eu decole nessa pretensão de ser candidato, porque por enquanto até a convenção que vai acontecer no dia 18 desse mês, eu sou pré-candidato. Mas eu estou, JC, com esse propósito de ganhar uma eleição com a maior das boas intenções. Eu quero ter essa oportunidade no futuro para ter um gabinete competente, a gente ajudar o Recôncavo, ajudar a Bahia e me aproximar do meu grande sonho, que é um dia ser um presidente da República. Eu sei que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Quando comecei a pensar em política em 2004, eu morava em Florianópolis, eu disse para mim, eu quero ser um presidente da República. Eu imagine só, né, tem tanta gente aqui em São Felipe conceituada, que já foi prefeito, que já ocupou cargos importantes, talvez nunca tenha pensado em ser um presidente. Eu que não ocupei cargo nenhum. Em 2004, quando morava em outro estado, eu estava querendo voltar para a Bahia naquela época, eu disse, vou voltar para a Bahia para esse propósito também de perseguir esse grande sonho de um dia ser um presidente baiano, porque a Bahia não teve presidente ainda. Eu acho que outras pessoas deveriam ter o mesmo ideal. Seria bom, quem sabe no futuro a gente não tenha um presidente baiano. Acho que vai ser importante se isso acontecer. Estados que já tiveram presidente são melhores do que a Bahia. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses estados tiveram presidentes. Isso faz com que a sociedade seja afetada. Um presidente de um determinado estado afeta a sociedade toda. Cria um clima de euforia. Acho que as pessoas passam a viver com muito mais entusiasmo porque o presidente é daquele estado. Então, JC, a gente
pede a Deus inspiração, sabedoria para agir com correção e convencer também as pessoas quando assim for preciso, isso lá mais para frente, confesso que vou usar diversos recursos, e se Deus me der essa inspiração que eu preciso e também se for oportuno que eu chegue lá, acho que tenho tudo para chegar, porque a gente vai ter a TV, JC, para falar para 10 milhões de eleitores. Um deputado federal se elege com 60 mil votos, 0,6%, praticamente, menos de 1% de 10 milhões, e você atinge a Bahia porque você fala através da TV e através do rádio. E o professor Moisés vai ainda fazer comícios, vai andar pelas cidades do estado de muitas maneiras, e claro, eu tenho uma história pregressa que me credencia a disputar uma eleição desse tipo. Alguém que já trabalhou em mais de 40 colégios em Salvador no passado, que foi dono de 3, que deu aula nessa região do Recôncavo em muitas cidades, e que dá palestras, que fala no rádio, que publica textos no blog. Eu não estou de braços cruzados querendo que aconteça algo extraordinário, que é ganhar uma eleição desse tipo, mas estou trabalhando agora. Acho que fiz ainda muito pouco, quero fazer muito mais, e a gente precisa realmente que Deus nos carregue nesses momentos que se aproximam do grande pleito, JC. Porque Deus é assim, normalmente Deus quer perceber que você está interessado. Quando Ele percebe que você está interessado, Ele dá aquele empurrão fatal que faz com que você consiga. Muito bem, estamos falando aqui com o professor Moisés Barbosa, e no que deu para a gente entender aqui, perceber, né, o principal objetivo do professor na questão política é chegar à presidência da República, né? Nesse período, nesse decorrer, até quando o senhor conseguir chegar à presidência, quais são as bandeiras que o senhor vai estar defendendo, né? Como já que o senhor for professor, vai ser uma das bandeiras que o senhor vai estar sempre defendendo no segmento da sua carreira política, professor? JC, eu acho que não tem nada mais importante do que educação. Foi dado um grande passo recentemente em, até 2024, se destinar 10% do PIB para a educação. Atualmente se destina 5%, é muito pouco. Eu já fiz estudos sobre outros países, os Estados Unidos, por exemplo, o que se destina à educação é muito superior ao Brasil, à Inglaterra. Então, nós também não estamos nos inspirando em excelentes exemplos. A Coreia do Sul hoje é um país de primeiro mundo, o Japão, que saiu arrasado da guerra, são países que investiram tudo em educação, e é o que nós precisamos fazer, JC. E eu, obviamente, sou também professor, vou defender os interesses dos professores, sou radialista, vou defender os interesses dos radialistas, trabalho em 4 emissoras comunitárias, vou defender os interesses das emissoras de rádio comunitárias se eu chegar lá, mas a prioridade é a educação, é encontrar uma forma de a educação realmente funcionar. Não é justo, JC, que uma criança vá para a escola e não tenha a sua vida modificada porque a educação não é no nível que gostaríamos. Eu quero que a criança vá para a escola e que ela avance, que ela melhore enormemente, que ela passe a ser uma pessoa que pense, que saiba pensar, uma pessoa que incorpore as informações que estão sendo transferidas num nível satisfatório, que normalmente não acontece. Muitas vezes se termina o ensino médio e não se sabe fazer uma redação ou uma equação do 2º grau, mas a gente tem que investir nessa capacitação para fazer com que os nossos jovens se transformem em pessoas com um perfil educacional muito melhor do que atualmente. Então, é preciso melhorar o salário dos professores, é preciso investir na qualidade da escola, mas é preciso fazer muitas outras coisas, JC, e eu sou uma pessoa que costumo pensar sobre tudo, e quando o problema é apresentado, eu costumo pensar com rapidez, e eu não vou ter dificuldade com uma boa assessoria. A gente precisa de muita gente para trabalhar numa situação desse tipo, de exercer uma função desse tipo a contento e dignificar aquele que queira escolher o professor Moisés para votar. Mas a gente sabe que é um desafio enorme, JC, e eu vou trabalhar sempre pensando nesse grande sonho de um dia ser um presidente da República. Eu não
estou falando aqui na São Felipe FM, não falo nas outras emissoras, não dou as palestras, não faço as coisas que eu faço à toa. Muita gente, quando me viu atuando no início, não entendeu, e eu também não estava preocupado que as pessoas entendessem. Eu sei que até um ano atrás, muita gente achava impossível eu conseguir ser candidato, e hoje eu praticamente já sou candidato, porque tem pessoas influentes, importantíssimas, que depois que me conheceram de perto, viram o que eu faço, passaram a me ajudar. Então, a gente precisa acreditar no nosso sonho e achar que sempre é possível, e eu continuo achando que é possível sim me eleger deputado federal, que é possível sim virar um dia um presidente baiano, num estado que nunca teve um presidente, e que é possível mais ainda, JC, trabalhar para mudar as coisas. Trabalhar para mudar as coisas. A gente quer isso, trabalhar para mudar as coisas. Muito bem. Agradecer aqui ao professor Moisés, né, por esse período de convivência, de aprendizado, onde nós realmente aprendemos muito com o professor Moisés. Esperamos que após esse período aí, que ele realmente venha, com fé em Deus, ter êxito na sua carreira, na sua busca, e que o senhor possa estar voltando, né, a estar aqui conosco novamente, levando aí essas orientações, levando aí todo o seu planejamento, o seu trabalho aí para o público que nos acompanha, professor. É verdade, JC, independente do resultado da eleição, eu não vou deixar de fazer rádio. Se não der para fazer ao vivo, tem o Skype, posso gravar o programa e mandar por e-mail. O que não falta é tecnologia para que, mesmo eu estando em Brasília, por exemplo, a gente possa fazer um programa de rádio e continuar ajudando. Até porque aí eu vou ter necessidade até de informar muito mais do que eu estou fazendo do que atualmente, se eu chegar lá. Então, eu pretendo continuar falando no rádio no futuro, independente do resultado da eleição, mas eu quero, acima de tudo, honrar a escolha do eleitor baiano. Eu quero honrar. E eu sei que não é fácil, mas eu sempre faço a pergunta para mim mesmo: o que é que é fácil nesta vida? Praticamente nada. Tudo tem sua dificuldade. O que a gente tem que fazer é entrar de corpo e alma dentro do desafio e, ao mesmo tempo que a gente faz porque está preparado para fazer, pedir ajuda a Deus, porque Ele existe e Ele nos guia, com toda certeza, dos momentos mais difíceis para que aquilo que a gente quer aconteça, JC. Muito bem, agradecer mais uma vez ao professor Moisés. Nós vamos finalizando essa edição do nosso programa de hoje, aqui, né, na São Felipe FM, prometendo voltar aí na próxima segunda-feira, se assim o nosso Deus nos permitir, com mais uma edição do programa Jornal Voz Felipense, levando aí as notícias e tudo aquilo, né, que for decorrente do final de semana, que você vai estar acompanhando aqui na próxima segunda-feira. E o programa de hoje você vai poder acompanhar também depois aí no nosso blog, também nas redes sociais, está sendo compartilhado aí em diversas redes sociais, e você vai poder acompanhar aí também o programa do professor Moisés. Se bater aquela saudade, se você quiser, né, dizer assim, eu queria ouvir algum programa do professor Moisés, você pode acessar lá o blog, vai estar lá, né, no canal do YouTube também, tem vários vídeos do professor Moisés, você pode estar lá acompanhando e tirando aí, matando aquela vontade, né, de querer ouvir o professor Moisés nesse período aí, onde ele está afastado aí dos microfones.